sejam bem-vindos novamente. Para finalizar nossa trilha de drives, de relatórios do Force Pessoal, vamos verificar aqui um dos nossos relatórios mais robustos, A gente viu no primeiro episódio desses relatórios, que é a listagem de empregados, que é um dos nossos relatórios com mais opções, com maior quantidade e variedade de opções para formar relatório. E agora a gente vai para o drive de contrato de trabalho, que é um drive importantíssimo, dentro da rotina do departamento pessoal, que é o drive ali que faz a escrituração, o contrato daquele empregado que você vai admitir. Então, a gente vai ver aqui no nosso sistema, nosso relatório de contrato de trabalho, que é um relatório aí muito utilizado e muito importante dentro das rotinas do departamento pessoal, Então, aqui em relatórios empregados, contrato de trabalho, na aba configuração, tem a opção de driver. Então, clico aqui eu posso criar o drive de acordo com a minha empresa. Então, a gente sabe que o contrato de trabalho, ele varia de empresa para empresa, determinando as normas de trabalho, as condições que foi ali acordada entre a empresa e o empregado. Para mim fazer essa mudança dentro do drive, para mim criar, diferente dos outros drives que a gente tem visto na nossa trilha, esse drive, primeiro eu preciso fazer uma montagem de um modelozinho do texto que eu quero fazer, que eu quero colocar num documento Word, certo? Por quê? Porque esse drive, eu trouxe aqui esse exemplo para vocês. Quando a gente clica aqui em layout, ele também é semelhante ao do admitidos e demitidos. Ele não traz opções para você fazer um breve preenchimento antes, ele já te abre direto a tela de drive. E aqui, quando a gente sobe essas informações aqui, relatório de detalhe, tem contrato texto variável. Então, é aqui que é o drive. Então, quando você seleciona um contrato de texto, aqui embaixo, na linha texto, habilita os 3 pontinhos. Quando você clica, ele te habilita esse texto aqui, certo? Então, ele traz esse texto, que é o texto padrão, do Force Pessoal de contrato de trabalho. Digamos que a minha empresa, ela não vai trabalhar com esse modelo aqui padrão, eu tenho o meu modelo próprio. Para mim fazer esse drive, antes eu preciso fazer o texto que eu quero num documentozinho Word com todas as parametrizações, as cláusulas, tudo bem bonitinho, para copiar e depois jogar aqui dentro. Quando eu colocar aqui dentro, é que eu vou fazer o quê? É um trabalho um pouco mais de atenção. Eu vou colocar aqui as variáveis que está aqui do meu lado direito. Então, aqui eu tenho variável nome, estabelecimento município, estabelecimento F. Então, aqui são as informações da empresa. Depois vem de tomador, se caso tiver. E depois começa do empregado, que é o mais longo, Então, vem todas as informações aqui de empregado. Então, digamos que eu coloquei o texto aqui, aí vem entre a firma, a empresa tal, afirma um contrato de trabalho. Aí aqui eu posso apagar o nome da empresa que eu digitei lá e substituir pela variável ou empresa nome, ou estabelecimento nome, ou tomador obra nome. Fica a critério da empresa. Então, eu apago o nome que eu coloquei, clico e deixo o cursorzinho do mouse aonde eu quero informar e clico 2 vezes em cima da variável que eu quero. Exemplo, em cima dessa variável aqui, estabelecimento nome, depois de entre a firma, eu quero que apareça o nome do estabelecimento. Coloco o cursor aonde eu quero e clico 2 vezes em cima da variável. Quando eu faço isso, o sistema já leva para dentro do drive a variável. E assim, eu vou partindo para as demais até terminar toda a estrutura do meu texto. Então, é um drive um pouquinho mais demorado, que requer um pouquinho mais de atenção para fazer a montagem. Mas quando você tem essa atenção e a preocupação de ir colocando as informações direitinho, utilizando as variáveis, esse drive ele fica dinâmico. Porque eu posso estar utilizando para outros estabelecimentos, para outros empregados, não somente para o que eu desejo, tá? E esse drive é importante também, que é um drive que ele suporta mais de uma página. Então, se o seu contrato for muito grande, esse drive aqui também ele consegue suportar, a quantidade de páginas que vier a ter aí o seu contrato de trabalho na sua empresa. Depois que eu ajustei todo o texto, eu dou OK para confirmar as informações e salvo.
Roberto, eu tenho várias empresas no meu banco, eu fiz essa mudança de contrato de trabalho, mas eu preciso replicar esse drive para minhas outras empresas. Como eu faço? Depois que eu salvei o drive, eu posso exportar ele, eu posso salvar, né, na minha máquina o nome. Coloca aqui salvar. Ele vai salvar na pasta que eu indiquei. Concluo aqui. E abro outra empresa. A empresa que eu desejo, né? Outra empresa. A empresa que eu quero passar o drive. Logo nela. E vou aqui em relatórios, empregados, contrato de trabalho. No drive. Crio um. Nome que eu quero. Confirmo a criação, vou em layout, seleciono importar e pego aquele drive que eu salvei da outra empresa e trago para cá. E, ok, pronto, esse drive já está nessa empresa demonstração também. Então, se eu montei um contrato de trabalho lá na minha empresa, que vai ser replicado para as demais empresas do meu banco, eu não preciso ir empresa por empresa refazer todo aquele processo que eu fiz lá. Eu posso exportar, salvar e depois importar nas empresas que eu preciso, certo? Então, esses são um dos principais drives, né, do nosso Force Pessoal e como funciona a montagem deles. Lembrando que os outros drives também dá para fazer esse processo de exportação e importação, tá? Então, você consegue fazer também nos outros que eu mostrei nessa trilha. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Um forte abraço e até a próxima!